Aí, la gravação. Vou gravar esse grupo nosso hoje. Vou postar depois lá no GGP, né? Tanto para aqueles que não puderem vir hoje, como para aqueles que estão usando. Por exemplo, a gente tem uma parte burocrática, né? Que é bom salientar, que é o seguinte: todos vocês podem escolher qualquer PGP para fazer parte. Qualquer PGP. Tanto um que seja coordenado por uma residência pedagógica, quanto um que seja coordenado por PIBID. Só que o jornalista, que é o PGP que eu faço parte, ele é coordenado por um preceptor da residência pedagógica. E aí o que acontece? Alguns alunos estão ligados aí pela burocracia ao nosso PGP. Contudo, eu não quero forçá-los a precisar vir nas reuniões, até porque seria uma crueldade extrema colocar você para participar de 1 milhão de reuniões, sabendo que você tem que estudar para a prova de física 1, 2, 3, 4, mecânica, é sacanagem. Então o que eu combinei, né? A gente vai gravar essas aulas para servir como diário de campo, tanto para vocês construírem, para aqueles que são do PGP, construírem aí o seu relatório no final, né? Quanto para aqueles que fazem parte da residência e não estão no nosso PGP também concluir esse relatório, porque a gente tem que fazer essas prestações de contas. Não sei se esse ano a gente vai fazer alguma. Não sei ainda. Mas ano que vem é certeza que tem prestação de conta. Essa prestação de conta é esses relatórios que a gente fala do que é os projetos que a gente fez, o que foi possível fazer, o que deu certo fazer, beleza? E é importante fazer isso porque essa parte burocrática é o que garante que você não tenha que devolver a bolsa. E ninguém quer devolver a bolsa depois, porque, pelo amor de Deus, é caro. Vamos lá. Seguinte, hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu pedi para vocês lerem da página 28 até a página... Perdão, página 29 até a página 48. São 19 páginas. Lá a gente tava... O conceito principal lá é falar um pouquinho sobre campo, sobre capital e sobre algumas situações de hábitos. Eu quero passar só um resumo rápido sobre isso. Para quem não leu, leia, tá? A ideia dessa leitura, como eu disse antes, é para a gente se familiarizar com os termos. Não é para induzir vocês a usarem Bourdieu, muito pelo contrário, fuge de Bourdieu, entendeu? Use Bourdieu só para entender alguns conceitos. De preferência, não utilize Bourdieu para analisar os seus dados como referencial teórico. Busque uma coisa que faça sentido para você. Beleza? Primeira coisa importante é isso. Contudo, como eu disse, a gente tem alguns termos importantes, né? E eu quero salientar alguns aqui para a gente poder discutir. Alguém? Estão falando? E aí, eu acho que foi o colega que deixou o microfone desmutado por um instante. Mas eu queria perguntar se tem como mandar o arquivo de novo no grupo, porque eu entrei depois que mandou. Mando. Eu vou mandar de novo depois, então. O que acontece? Se quiser, pode mandar aqui no Discord, eu tenho um arquivo. Você consegue mandar aí no Discord? Consigo, vou mandar aqui. Tá. Obrigado. Eu tô aprendendo a mexer com o Discord ainda. Nossa, eu tô me sentindo mó tiozão falando que tá aprendendo a mexer com a coisa. Mas vamos lá. A brincadeira é a seguinte. Pra gente se familiarizar com alguns termos. Um desses termos importantes que a gente sinalizou na última discussão foi o termo de objetivismo, né, o objetivar, o subjetivar, o sujeito, e praxológico, né? A gente falou sobre a ideia do praxológico, é ali onde constitui o hábitos, que é as relações que são criadas, trocadas durante a sua vida, o que forma mais ou menos o que a gente chamaria ali de não caráter, né? Mas de respostas que você dá em determinadas situações, quer sejam elas pensadas, quer sejam elas improvisadas, né? Então, quando você responde a uma determinada situação, existe um grupo de coisas lá atrás que te faz responder daquele jeito. Então, vou dar um exemplo muito esdrúxulo aqui, mas é muito esdrúxulo. Uma pessoa provavelmente que é violenta, provavelmente sofreu violência ou foi violento antes. E ali foi criando uma personalidade violenta e se tornou uma pessoa violenta. Só um exemplo, né? Uma pessoa, por exemplo, muito permissiva, né? E aí Luquezzi fala um pouco sobre isso, sobre avaliação. Uma pessoa muito reprimida pode ter sido reprimida tantas vezes que ela desenvolveu uma personalidade reprimida. A gente não vai entrar muito na parte de psicologia, tá? Mas sim na parte de como
a sociedade constituiu isso e como você se porta dentro da sociedade. Então, essa é a ideia do hábitos. Além do hábito, tem uma ideia que a gente fala muito, cara, que é sobre capital. Né? Sobre capital, é uma coisa que vocês vão falar muito sobre capital social, capital cultural. E isso, mesmo que você não queira usar Bourdieu como um livro para analisar, é legal você entender. Porque quando você for para a escola, e aí é uma coisa que eu gostaria muito, mesmo que você esteja no nosso PGP, uma coisa que eu queria muito, é que pelo menos uma vez, durante esses próximos 1 ano e meio, você pisasse presencialmente, é claro, se puder, nas outras escolas, para você comparar a realidade, cara. Para você ver a diferença da escola, de uma escola para outra, do público da escola para outra, entendeu? Você vai ver que é gritante. Eu não sei se a gente ainda tem o CEPAI como estágio. Tem o CEPAI ainda? Vocês sabem se tem? Pelo que eu entendi, não. Eu acho que não tá fazendo mais parte, Mas não. deve Do, ter, não? Mas do GGP, não. o CEPAI, cara, o CEPAI era muito bom pra gente comparar isso. Mas não tem como, então a gente pode fazer outras comparações. Vocês podem comparar isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Eu só quero discutir isso, tipo, 20 minutos no máximo. Vocês podem comparar isso com as outras escolas, sabe? Principalmente quem... Não precisa nem ser presencial. Você fazer uma reunião que você possa ter a presença de algum aluno, você vai perceber a forma de falar, a forma de... É estranho, mas a forma de vestir, a forma de falar, a forma de perguntar, a forma de responder, tudo isso tem um arcabouço, assim, uma profundidade maior. Então vamos lá, o que é capital? Tá? Vou tirar desse livro aqui, ó, que é o Dicionário de Bourdieu, tá? É uma definição assim mais cirúrgica. O capital, ele é um recurso, né? Quando a gente fala que você tem capital, você tem recurso. E esse recurso, segundo o modelo de patrimônio, ele é um estoque, né, de elementos ou componentes que podem ser possuídos por um indivíduo, um casal, um estabelecimento, uma comunidade ou um país. Um capital é também uma forma de segurança, especialmente do ponto de vista do futuro. Tem a característica de poder, em determinados casos, ser investido e acumulado de modo mais ou menos ilimitado. O que é isso? Capital é uma forma, é um recurso, quer seja ele econômico, que talvez seja o mais conhecido de nós, que é o capital econômico, que é o dinheiro, é a posse. Temos o capital cultural, que também é conhecido, que seria o conhecimento acumulado, quer seja esse conhecimento um conhecimento científico, quer seja um conhecimento artístico, tá? Então a arte é um capital cultural, música é um capital cultural, tudo que envolve conhecimento, tudo que envolve a relação que você tem com o mundo, mas com o mundo, com os objetos de valor do mundo, seria esse capital cultural. Além disso, nós temos um outro capital que a gente fala muito, que é o capital social. O que é o capital social? Cara, isso aqui é gritante na relação professor, tá? O capital social é o acúmulo de recursos que você tem nas relações que você tem com o local. Então, vou dar um exemplo. Você já viu que tem pessoas, não estou falando do meio político, tá? Mas tem pessoas que têm facilidade de tomar a frente para determinadas coisas. A gente vê isso em todo lugar. Na faculdade, a gente vê muito isso, e eu vou dar um exemplo no CA. Você tem o CA da faculdade que é o Dante, não é? Hoje é o Dante, não é? Me ajudem aí. O Centro Acadêmico da Física. Isso, dentro da física, é o Dante que representa os alunos. É unificada, né? Lá. É unificado. É todos os cursos da física. Eu acredito que sim, talvez menos o engenharia física, porque eu acredito que eles têm o CAENF, que é o CA deles, mas eu admito que eu não tenho certeza se ele ainda está em porque na época que eu entrei na faculdade, eu lembro que foi extinto, aí uns 2 anos de faculdade depois reativaram, e sempre no Dante tinha uma situação. Muitas pessoas fazem parte, mas tem aquelas pessoas que lideram, querendo ou não, elas lideram. Essas pessoas que lideram, elas mobilizam capital social. Por quê? Porque elas têm que entrar em contato com outras pessoas, elas têm que mobilizar ações, elas têm que promover situações. E eu lembro muito de uma época que não foi a greve, foi uma outra situação
que foi um problema que deu nas grades, principalmente com a licenciatura, de cortar grade não sei o quê, de emendar Física 1 com todo mundo. Eu lembro que deu um BO, e aí a gente se uniu, mas eu lembro que tinha algumas pessoas que puxavam essa frente, porque iam lá, tomavam informação com o professor, voltava. Essa mobilização, essa capacidade de mobilizar pessoas, né, e essa capacidade de entrar em contato, fazer esse diálogo, é o capital social, tá? Então esses são os capitais, assim, os principais que a gente vai usar. É claro que existem outros, né? Tem capital que vai para capital simbólico, tem aí tem cada capital aqui desse livro, ele explica mais um pouquinho. Então tem vários tipos de capital, beleza? Eu não vou entrar em muitos detalhes dele. Quais são os três importantes, os três chaves para gente, para você fazer uma análise do campo escola, que aí vem outro termo que é o campo, tá? O primeiro deles, na minha opinião, é o capital social. Por quê? Nenhum capital é mais importante que o outro, só que esses capitais eles têm conflitos, né? Existem formas de acumular e existem brigas por eles, tá? É literalmente uma briga por terreno. Como eu disse, o mais comum da gente ver é briga pelo capital econômico. Todo mundo quer dinheiro, né? Mas tem os outros capitais também. Dentro da escola você vê o capital social representado tanto pelo professor e a relação que ele tem com o ambiente, quanto pelos alunos. E isso é importante, porque quando você entrar numa sala de aula, você tem que identificar, você identifica de cara quem é a cabeça da turma, sabe? Sabe quando você entra na sala de aula, você vê aquele menino ali, você fala, é aquele ali que domina, é aquele ali manda em cima de todo mundo. O capital cultural já é o capital de conhecimento ali. A escola é um centro para transformar, para dar capital cultural. Querendo ou não, ela é um local onde você tem capital cultural que é transmitido. Infelizmente, muitas vezes de forma bancária, só transmissão direta. Contudo, o capital cultural ele é uma via de mão dupla, e isso é importante você entender. Da mesma maneira que você transmite um conhecimento, você também recebe um conhecimento. É uma via de mão dupla, tá? Se acumula dessa forma. E o capital econômico, e aí não é o mais que aparece dentro da escola, mas querendo ele aparece, tá? Principalmente quando você for olhar aonde a escola está, quem é o público da escola, querendo ou não, você vai começar a observar o gosto das pessoas. Esse gosto tem a ver com um fator econômico. Igual, por exemplo, tem muita pessoa que não gosta de ir no cinema e desenvolveu um gosto de não querer ir no shopping nem no cinema. Por quê? Porque não tem dinheiro e recurso para ir. Então, de tanto não ir, não quer ir mais. Eu vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai, se você pagar pro meu pai, ele não vai no cinema. Ele não gosta. Ele prefere ver o filme em casa. Por quê? Porque ele ficou tanto tempo sem ter recurso para ir, que quando tem, ele prefere não ir. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem a ver esses três capitais. Outro termo que nesse capítulo fala, e aí a gente fala dele, depois eu quero partir para uma coisa um pouquinho diferente com vocês, é um termo que a gente utiliza muito dentro do PGP. E se vocês quiserem me interromper, pode interromper, gente. Que é um termo que vocês vão utilizar bastante. Se não utilizar, vocês vão ouvir bastante também. O Luiz já deve ter falado. É um negócio que nós chamamos de campo. Vocês já ouviram falar de campo? Não de futebol. Campo dentro da escola, né? O Luiz, ele tem um livrinho dele, o livrinho da maçã, e o livrinho do PGP, do GGP, na verdade. Dentro dele, ele coloca duas estruturas lá que são interessantes. E elas ajudam a gente a enxergar. A gente tem o campo educacional brasileiro. Aí ele vai afunilando em campos. Aí vai para o campo da secretaria. Do campo da secretaria vai para o campo escolar. Do campo escolar vai para o campo escola. E o campo escola é aonde a gente está. O que é o campo, tá? O cosmos social é constituído pelo conjunto de microcosmos sociais, relativamente autônomos, espaços de relações objetivas, que são lugar de uma lógica e de uma necessidade específica e irredutível àquelas que regem os outros campos. Por exemplo, o campo artístico, o campo religioso, o campo econômico obedecem a lógicas diferentes. O campo econômico emergiu historicamente, enquanto o universo no qual, como se diz, amigos, negócios à parte. E do qual as relações envoltas em encantamento, de parentesco, amizade, amor, são em princípio excluídas.
Pelo contrário, o campo artístico constitui-se na e pela recusa ou inversão da lei do lucro material. O que é isso? Cada campo que você for analisar, e no nosso caso é importante você analisar no geral o campo educacional brasileiro, para entender aonde a faculdade está, entendeu? Para entender o campo universitário, você vai ver que existem coisas que são importantes para a faculdade e para a escola são irrelevantes. E existem coisas muito importantes para a escola que a faculdade ignora, entendeu? E um exemplo disso, eu falei isso eu acho que lá na nossa transmissão, o professor, ele usurpa o lugar do aluno na escola. E não deveria fazer. Do mesmo jeito que o professor da faculdade usurpa o nosso local também. Porque ele se sente o dono daquele lugar e não permite que você se faça parte. Eu até comentava, dentro do PGP, que enquanto a gente é aluno da faculdade, a gente não pertence a lugar nenhum. Porque a faculdade só bate na gente. A escola não aceita a gente porque não é formado. Então, de certa forma, você não está em lugar nenhum. E isso é frustrante, entendeu? Eu dava aula antes de me formar e eu me sentia deslocado até entre os meus colegas de trabalho, porque eu não me sentia a pessoa que tinha que estar ali, porque eu não era formado. Isso era uma pressão absurda. Em contrapartida, eu ia para a faculdade e eu já estava trabalhando. Então eu ficava assim, cara, para que eu tenho que ficar aqui? Eu já estou dando aula disso. Então, assim, você vê o conflito de não pertencer a lugar nenhum. Entendeu? A gente até brincava, e isso de certa forma eu acho que vai esclarecendo depois, que o local onde a gente consegue minimamente se sentir localizado, se sentir pertencente é o GGP. Porque ele é um pezinho lá na escola, que é o que você quer fazer, e um pezinho na faculdade, que é onde você está. Então o GGP ele é literalmente uma ponte, ele é um campo, e a gente brinca que ele é um campo em construção e vai ser eternamente construído, porque toda vez que mudar os artistas desse campo, esse campo vai mudar a cara. Contudo, ele tem alguns valores importantes. E aí a brincadeira é você que tem que descobrir que valor que é importante dentro do GGP. Porque se eu contar, perde a graça. Então, parte da brincadeira é a viagem, né? Parte de compreender as coisas é viajar nessas ideias. Dito isso, queremos fazer o seguinte hoje. Hoje nós queremos estabelecer algumas relações para a gente fazer esse ano ainda, na escola ou dentro de um cronograma para a gente fazer aí. Por isso, eu gostaria de saber o seguinte: o que está afligindo o coração de vocês em relação ao que vocês têm que fazer, né? Porque eu fico falando, eu já fiz essas coisas, né? Eu quero saber de vocês. O que vocês estão em dúvida? O que vocês querem fazer? Vocês estão perdidos? O que é? Pode começar aí. Quem quiser falar. Dá-lhe, Ângelo. Eu quero começar. Pode falar. Só que eu quero começar voltando no texto ainda que a gente discutiu. Pode falar. Eu tava dando uma lida nele. Uma coisa, eu acho que tem a ver, inclusive, com essa pergunta que você fez aí, sobre o que está me afligindo no momento. Uma coisa que eu achei interessante, né, que eu acho interessante, e que eu acho que nem sempre tá dado assim, tá posto. Na verdade, capaz que alguém já deve ter pensado isso, já devem ter escrito artigos sobre isso, e deve ter até tutorial no YouTube sobre isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que, pela essa leitura desse texto aí, eu consigo pensar que a ciência social, né, as ciências sociais, no geral, elas também estão caminhando, evoluindo, né, no mesmo sentido que as ciências naturais também estão evoluindo. Porque o Bourdieu, ele começa, né, fazendo aquela distinção entre objetivismo, subjetivismo, né, e ele propõe uma terceira via, né, ele busca elementos dos dois, inclusive no texto lá ele tem uma reflexão sobre o marxismo, né, que desconsidera, tipo, a relação do próprio sujeito no campo, né? Ideológico demais. Ele fala que o problema do marxismo é ser ideológico demais, em contrapartida o problema do Carme é não ser ideológico demais, é pragmático demais. Objetivo demais,
Aí o Bourdieu, ele enxerga ele vê essa problemática, né, no tipo de pensamento, só que ele aborda o problema de um outro jeito, né, de uma outra perspectiva. Então, ele coloca sob uma perspectiva mais moderna das ciências sociais, né, que a gente está evoluindo quanto sociedade, as nossas relações estão mudando, né. Inclusive, isso me faz pensar que a gente pode pensar, né, o próprio... Porque educação, o ensino, no geral, ele é mais ciências humanas, né, ciências sociais, do que ciências exatas, apesar da gente ser professor de física, né? Você só fala isso porque você formou. Mas o senhor também falou essa aí na sua frase lá da abertura da residência, hein? Mas é verdade. Porque eu lembro dessa fala do Alisson falando exatamente a mesma coisa. Do RP. Se brincar... A gente fala isso porque a gente não tá aí dentro mais não. Porque gente... mas quando você vê aqui na prática, se você não quiser, você nunca mais abre um iceberg, Nunca mais, cara. Você nunca mais pega no livro de cálculo. Mais, né? É tosco. Pois é. É muito mais você refletir sobre a atitude humana, né, de estar lá na escola, de estar passando aquele conhecimento, do que o próprio conhecimento em si, né? Então, pensando nesse sentido, eu acho que, para mim, esse texto, pelo menos, ele conversa com a minha aflição, porque a gente está aí na vanguarda de um momento histórico que a gente pode repensar essa relação de educação dentro da escola. E eu acho que a gente pode pensar justamente nesse sentido, de evolução como ciência social, saca? Porque, para mim, parece claro que o sistema, o que tá, né, o tradicional, ele não funciona, apesar de ser cobrado isso na escola, né, da gente ter que ser conteudista, porque, sei lá, tem Enem, tem vestibular, igual o Alisson já falou, que às vezes tem cobrança até dos próprios alunos, né, que o professor tem que passar o conteúdo do jeito que está no livro. Então, para mim, isso me aflige, né, essa questão conversa comigo, porque eu queria entender como é que a gente poderia refazer, né, essa relação entre os professor-aluno dentro da escola, pensando nessa problemática de que a gente está num modelo falido, né, de ensino. E o problema também é o contato que a gente tem, né? Se você for pensar quanto tempo o modelo falido está na vida de uma pessoa e o quanto tempo ela vai passar por você que quer fazer uma mudança. Eu costumo fazer uma crítica que eu tenho a esse sistema, que é o seguinte. Você vê hoje a BNCC ser discutida na escola, você vê hoje a Base Nacional Comum Curricular lá na escola, mas vocês que estão na faculdade não estão sabendo dessas coisas. A faculdade, ela está inerte, ela está longe da BNCC. Agora que a gente está começando a caminhar para falar com a faculdade, só que os professores da faculdade não estão sabendo o que está acontecendo na escola. Aí você vai lá, você pega seu diploma, na hora que você forma, você pisa na escola e o cara te fala: não, você tem que fazer isso aqui por causa da BNCC. Por quê? O que é BNCC? Você entende o quanto o negócio é estranho? As pessoas falam que os professores da escola têm que se ressignificar. Só que esquecem que aqueles que estão sendo formados, os cursos não foram ressignificados. O curso de física, e aí eu passei por 3 grades no curso de física. Quando eu entrei, ela mudou. No meio do curso, eles voltaram atrás. Depois ela mudou de novo. E na hora que eu fui formar, era outra. Então, tipo assim, eu lembro de gente que teve que pegar física no meio ambiente, depois ela não virou obrigatório, virou optativa. Então, as pessoas acham, principalmente a faculdade, que alterar as grades ali torna o curso mais atual, só porque esquece. E aí foi uma coisa que eu disse na nossa última reunião, torno a dizer, a coisa mais atual que tem que existir dentro de um curso de licenciatura, e eu não enxergo isso, Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. E eu acho que eu vou estar errado em algum momento com essa fala minha. Eu não enxergo a sociologia, eu não enxergo sociedade, eu não enxergo esse contexto social dentro da faculdade. E quando eu digo isso, eu não digo a faculdade de física, o GGP, a nossa tentativa de fazer isso. Eu digo no geral. Você não consegue... E isso é um problema tão sério que toda essa descrença criada pelo governo para arrebentar com a faculdade é porque a faculdade é um local tão longe da sociedade que a galera nem sabe o que está acontecendo ali. Então quando você chega lá e fala, não, lá só tem maconheiro. Verdade. É fácil de falar que só tem maconheiro. Ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro.
Então é muito fácil você criar um monte de mito dentro da faculdade sobre a faculdade, porque ela não fala, ela não conversa. E ela fala, não, mas a faculdade é importante para a sociedade. Mas não aparece. Entendeu? Não parece que o conhecimento produzido ali fica só ali. Fica patenteado, vai pro Nobel, faz alguma coisa, mas não volta para cá. E aqui continua do mesmo jeito. E qual que é o problema? A sociedade ela é mais dinâmica, ela é mais rápida do que a faculdade consegue pesquisar. Entendeu? Uma treta muito grande aí. Mas vamos lá. Prosseguindo a carroça aí. Concordo com o que você disse aí, e eu acho ainda, inclusive, que falta na faculdade, além dessa discussão social, sociológica, é falar do que está acontecendo no campo da escola agora, né? Inclusive, esse exemplo que você deu. Por que a gente não, nas aulas de licenciatura, a gente não está discutindo o que está discutindo sobre política pública a respeito de escola, né? Escola estadual, escola municipal, enfim. Deixa eu ver, eu tinha outra coisa para falar também, mas acho que eu esqueci. Mas é para falar, fala aí. Não, eu não quero falar hoje não, hoje eu só tô aqui para fazer comentários. Próximo aí, o que te angustia? Ô Vinícius, você que entrou agora. Nosso tema aqui hoje, nós falamos um pouquinho sobre o texto, né? Só um apanhado geral, para introduzir o nosso problema. O nosso problema de hoje, nossa discussão é o que está afligindo você dentro do que não do projeto do PGP, mas o que aflige você dentro do contexto da escola, que você quer lá mexer na escola, talvez que você queira pesquisar, ou o que está te motivando, o que você está tendo dificuldade, entendeu? A ideia aqui é tentar trazer as nossas dificuldades para tentar resolvê-las nessa reunião aqui, ou pelo menos dar prosseguimento na loucura, né? Então, se quiser comentar, pode comentar. Todo mundo aí tá para comentar. Não te escuto, Vinícius. Aquela pausa que a gente fala que caiu na internet. Não. Não, ainda não, Vinícius. Vê nas configurações. Às vezes você pode estar com alguma configuração de microfone errada lá no Discord. Vinícius. Eu não sei se você sabe fazer isso, eu vou fazer um guia aqui rapidão. Aqui do lado do seu nome, no canto esquerdo de baixo, tem uma chavinha de configuração de usuário. Aí tipo uma engrenagem. Você clica nela, aí vai abrir um monte de opções aqui e vai ter voz e vídeo. Aí lá em voz de vídeo tem dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Aí você configura seu microfone e vê se está lá com detecção de voz, ou aperte para falar, que tem modo de entrada. Deixa a detecção de voz. Porque eu não sei qual que é a chave para apertar para falar. A segunda opção que desliga o microfone também, sem querer. A segunda opção... tem como você configurar essas... Vinícius, nós temos você pode sair e tentar entrar de novo, que às vezes também buga. Exato, então temos uma terceira opção, Vinícius. Você pode ser fluente em Libras e a gente pode conversar. É verdade. Boa. Um semestre de Libras não vai me ajudar nessa aqui não, hein? Eita, difícil. Vamos lá, enquanto o Vinícius está tentando ali, vai lá, mais alguém quer compartilhar aí os sofrimentos? Eu acho que eu posso falar um pouquinho, porque ano passado, eu e o Gabriel, a gente estava lá no PGP Mariano Osidia. Lá a gente conversava com a professora um pouco sobre tirar essa distância entre a gente não saber muito bem sobre a estrutura física da escola, por exemplo. A gente não sabia muito bem como montar um plano de aula, ou então como que era o relacionamento entre a secretaria e a escola, como que era a relação entre o coordenador, o professor e diretoria, e essas coisas a gente estava conversando um pouco com ela. Só que ainda assim é um pouco difícil ir tirando todas essas dúvidas em pouco tempo, porque a gente começou isso mais pro final do meu estágio, no caso. O Gabriel tá no começo do estágio dele, só que deu a pandemia agora e acho que dificultou um pouco disso da gente retomar toda essa conversa que a gente estava tendo, além de que a professora lá da escola teve uns problemas por conta que não sabe se vai voltar a aula ou não, tá em muitas dúvidas com a secretaria. A gente estava tentando fazer essas coisas, ela ensinou bastante coisa pra gente sobre montar, como que era feito todo o plano de aula, quais eram os requisitos quando você montava as suas aulas. Só que ainda assim eu acho que tem um pouco esse distanciamento, porque
eu que comecei a correr atrás, eu que comecei a conversar com a Soraya, comecei a conversar com o Peron, o Gabriel sobre isso, sobre a gente perguntar sobre essas coisas. Porque eu acho que a gente ficava um pouco perdido quanto a isso. A gente não tem muita ideia de como funcionam essas coisas dentro da escola. No caso, essa parte burocrática de como planejar uma aula, o plano de curso, toda essa parte da estrutura do que tem que acontecer nos 4 bimestres, no caso. Né? Por exemplo, a gente sabe o conteúdo que tem que dar, mas a estrutura por onde ir é que é o problema. Seria isso? Sim. Entendo. Não acho que seria só isso. Também o fato de a gente conhecer mais a escola, sabe? Não só ficar falando de conteúdo que a gente tem que passar, ou então todas as ideias por trás do ensino em si, mas também conhecer a estrutura. Eu acho que é um pouco isso também que a gente está querendo. Ângelo, você falou aquela vez, eu vou dar uma pausa aqui pro senhor Gustavo. Agora você fala. Tá bom. Fala, Gustavo. Não, só foi uma dúvida que surgiu com a fala do Estevão aqui, mas é uma dúvida mais genérica mesmo. Quando a gente é professor de primeira viagem, quando vai fazer um plano de aula, por exemplo, como que eu programo a quantidade de aulas que eu preciso para dar uma determinada matéria? Você se espelha em outro professor ou tem um cálculo que se faz apropriadamente do conteúdo? Então, o que eu faço? Eu vou te falar o que eu fiz na minha primeira viagem. O primeiro ano que eu fui professor, eu terminei o livro em 6 meses. Eu terminei o livro de física em 6 meses, cara. Detalhe, eu tinha 3 aulas por semana. Eu terminei um livro de física em 6 meses. Imagina o que foi os meus alunos. O que eu sugiro... Quer saber como eu fiz isso? Arrasta pra cima, né? Arrasta pra cima. Por que eu falo... Tem uma coisa, e é uma divergência que eu tenho até com o Gabriel. Teve um dia que a gente até divergiu sobre isso. Eu tenho uma defesa de uma ideia, eu e o Gabriel até divergiu sobre a ideia. Mas é o seguinte, eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer. Pelo menos não do jeito que eu fiz. Se você quer trabalhar, e existe a diferença entre querer e ser obrigado, e eu entendo isso porque eu fui meio que obrigado, e a gente até teve essa discussão uma vez, o Gabriel estava até falando, é importante você ir para a escola, mas você tem que estar minimamente preparado. Eu fui para a escola sem estar preparado. Eu fui para a escola com o conhecimento que eu tinha do ensino médio e de 2 semestres de faculdade. Eu não tinha pegado uma prática. Eu peguei didática, mas didática não ensina nada. Desculpa aí os professores de didática. Mas didática... Gente, estar na faculdade, pegar a teoria é linda. Mas tem uma frase que eu adoro e põe essa aí no seu TCC. Na prática, a teoria é outra. Entendeu? Na prática, tudo tende a dar errado. Já vai pra escola assim, eu vou fazer 3 momentos pedagógicos. Vai virar 1. Sacou? Entendeu? Vai virar 5 momentos pedagógicos. Vai virar 3 momentos com ênfase no segundo. Sacou a ideia? Então, tipo assim, não tem uma receitinha de bolo. O que eu vou te falar? O que vai acontecer quando você for pra escola? Por que é importante fazer o PIS e aprender a fazer as intervenções? É muito mais complicado. Isso é uma visão minha. Você criar um modelo de intervenção que ele consista em trabalhar com um grupo de alunos, alguma coisa que você queira, retirar dali dados, que você goste ou não, porque os dados podem dar errado, analisar esses dados e depois reestruturar, fazer uma devolutiva, é muito mais complexo do que dar uma aula. Porque se você for analisar, dar aula é isso, cara. Você vai propor uma situação, entendeu? Vai analisar essa situação com seus alunos. Quando esses alunos conseguirem avançar, você passa para o próximo. E infelizmente, hoje eu posso te afirmar, Gustavo, né? Que não dá tempo, Gustavo. Você vai ter que eliminar coisas que você queria passar, porque não vai dar tempo de dar. Principalmente no colégio estadual. Vou dar um exemplo. No colégio particular eu tenho 45 minutos de aula com aula cativa. Sabe o que é uma audiência cativa? 45 minutos de todo mundo prestando atenção, fazem perguntas que tem que fazer e pronto. Mas eles foram treinados, meus alunos de primeiro ano são treinados desde o maternal a ser assim. Agora vai para uma aula e eu tenho 4 aulas por semana de física de 45 minutos. Vai para o estado. No estado eu tenho 2 aulas por semana de 50 minutos. Hoje eu tenho uma aula de 1 hora, mas em vias normais 2 aulas de 50 minutos.
Desses 50 minutos, eu tenho que dispensar pelo menos 10 minutos para a chegada de aluno, que tem aluno chegando ainda. E eu tenho que dispensar 5 minutos no final da aula que eu vou perder o controle. Se você for pegar na mão mesmo, você tem 25 minutos de aula. Assim, efetivas mesmo. Você vai ter uns 25 minutos de aula. O que é o problema aqui? Não, eu acho que o maior problema não é criar uma estrutura de quando passar para frente. É você saber o que você vai ter que passar para frente pulando algumas coisas. Entendeu? Tem conteúdos que, infelizmente, e não tem como, eu não vou mentir para vocês, não dá para passar. E não é por falta de matemática, não é por falta de vontade, é porque não dá. Tipo assim, não dá tempo. E o pior não é isso. O pior é que quando vem as provas externas, elas cobram conteúdos que não dá. Vou dar um exemplo. Tenta passar a lei de Newton em um mês, que é o que a Secretaria de Educação fala pra gente fazer. Passar a lei de Newton em um mês. Ok, tranquilo. Eu passo a lei de Newton em um dia, se o aluno souber o que é vetor. Ele não sabe o que é vetor. Eu gasto um mês para deixar todo mundo bom em vetor, bom assim, consegue entender, para ir para a lei de Newton, para fazer um exercício simples de bloco. Eu não posso exagerar demais, entendeu? Entendeu a negócio? O mais complicado não é saber quando ir para frente. É saber se dá para ir para frente. Porque às vezes, vou dar um exemplo. Eu já peguei turma que eu cheguei no último bimestre, foi ano passado. Eu assumi as aulas do estado. No último bimestre, os alunos não sabiam o que era aceleração. Aí eu falei, vocês viram lei de Newton? Vimos. Aí eu olhei no caderno, todo mundo viu lei de Newton. Falei, gente, o que é aceleração? Eles não sabiam. O professor anterior pulou. Movimento uniformemente variado. E quando chegou em força, não explicou o que era aceleração. Imagina. E eu tinha que falar de trabalho e energia. Entendeu? O professor é meio malabarista. Então assim, o que eu sugiro? Eu só realizar trabalho com o corpo parado, é tranquilo. Trabalho no movimento circular. Situação de equilíbrio. Trabalho no movimento circular também. É zero, então pronto. O que eu sugiro, ô Gustavo? É prática. Eu sugiro o seguinte. Quando voltar às aulas, você vai ver, vocês vão começar a observar, querendo ou não, vai ter esse momento. Eu não quero que vocês fiquem presos a esse momento, mas se vocês quiserem ir na escola, observar esse ritmo, por mim tudo bem, não tem problema. Porque querendo ou não, tem que ter essa parte burocrática, tá? Porque infelizmente vocês vão ter que ir para a parte burocrática. E aprender isso na Tora é horrível, vai por mim. Contudo, para sua felicidade, senhor Gustavo, a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, pensando em você, professor novato, você que acabou de sair com o seu diploma na mão, ela criou um negócio que é chamado Currículo Mínimo. Se você for hoje na internet, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. É um PDF do tamanho da semana. Quer ver? Currículo Mínimo Goiás. Aproveita, tá? Porque vai sair do ar esse PDF, tá? Eles vão mudar esse PDF. Deixa eu ver onde que pega ele mesmo? Eu tô caçando ele aqui. Ah, tá. Eu só não sei se eu vou achar ele. Ele é de 2019, pra você ter ideia. Eu vou procurar ele. Vou mudar por quê? Porque mudou a BNCC. Eu vou procurar ele depois te mandar. Lá no currículo mínimo, ele tem dividido assim, ó. Primeiro ano, matemática. Matemática. Sexto ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Sétimo ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Aí tá lá o conteúdo, a competência e o objetivo. Objetivo, conteúdo e competência. Aí você sabe o que você tem que trabalhar com o aluno durante o ano. Entendeu? O que em cada bimestre tem. Se você for... Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir para vocês. Vocês vão ver que eu sou um péssimo burocrata. Vai ser agora. Eu não sei se vocês já viram esse sistema. O Ângelo conhece e acredito que o... é aquele que você fica arrastando os conteúdinhos, encaixando? É essa porcaria mesmo. Esse aqui, senhores, é o que nós chamamos de SIAP, que é o Sistema Integrado de Apoio ao Professor. Mentira, isso aqui é o que nós chamamos de inferno. Só que descrito numa tela de computador.
Eu vou aqui escolher escola, no caso, jornalista Luiz Gonzaga Contarte, defino a escola. Aí eu venho aqui, ó, planejamento diário do professor. Eu entro numa turma qualquer, ensino médio, aí eu coloco aqui primeiro ano. Tem os bimestres aqui, tá vendo? Coloca aqui o quarto bimestre, põe o vespertino, coloca a disciplina e põe para listar. Aí aparece as salas que eu tenho turma. Vocês estão vendo direitinho aí? Sim. Aí eu clico numa turma qualquer e vou, por exemplo, em frequência. Aí aqui aparece frequência e tal. Esse aqui é o meu diário de professor para as coisas, tá vendo? Aqui e aí, tá vendo que não tem frequência por causa das aulas online? A gente não pode lançar frequência. Então, o que acontece? A outra coisa é esse planejamento do professor por turma. Nesse planejamento aqui, eu vou listar todas as turmas. Aparece todas as que eu tenho. Eu vou clicar numa turma qualquer, vou visualizar. Vai aparecer um monte de bloquinho azul, que é o que eu não fiz já agosto para frente. Vou pegar aqui 42. Isso aqui é a parte burocrática. Nessa parte burocrática aqui, agosto é terceiro bimestre, Gustavo. Eu coloco aqui terceiro bimestre. Tá vendo que aqui não apareceu nem habilidade nem objetivo? Porque o conteúdo não é energia. O conteúdo do terceiro bimestre é força e movimento. Aí, ó, tá vendo que apareceu habilidades e o conteúdo. Então tá vendo aqui, ó, o conteúdo é esse. Leis de Newton. Aparece aqui, leis de Newton e suas aplicações. As habilidades é o que eu tenho que desenvolver durante o bimestre. Entendeu? O que o menino tem que aprender durante o bimestre? Compreender o conceito de força, suas unidades de medida e sua apresentação vetorial, compreender o conceito de inércia, compreender o conceito de peso de um corpo como força com que a Terra o atrai, identificar as principais interações de campo, peso, força elétrica e magnética, de contato, normal, atrito, tração, força elástica, e saber explicar como afeta o movimento, e utilizar as leis de Newton para resolver problemas significativos do cotidiano, compreendendo alguns equipamentos físicos. Esse é o que eu tenho que fazer durante o bimestre. Então, quando você tiver que dar aula, você tem essa estrutura que te norteia. A minha pergunta, e aí é onde que vem o problema, é: você acha que dá para desenvolver todas essas habilidades aqui? Nunca. Agora vamos brincar. brincar. Que a turma tá, né? Não, vamos brincar, calma aí. Vamos brincar. Você acha que eu consigo desenvolver no quarto bimestre, sabendo que o quarto bimestre é da metade do mês de outubro até a primeira semana de dezembro, até a última semana de novembro, com todo mundo indo, que na primeira semana de dezembro o povo começa a ir embora, eu tenho que falar sobre energia mecânica, impulso, quantidade de movimento e trabalho. Aí eu tenho que desenvolver essas habilidades aqui dentro desses conteúdos. Você acha que dá? Te falar que é difícil um pouquinho, viu? Você consegue... Um pouquinho difícil, viu? Aí é onde mora aquilo que a gente falou no começo da aula. Reconhecer aonde é que você está, reconhecer os seus alunos e o que é essencial. Infelizmente, o dilema do professor do ensino médio, entendeu? Na rede pública, é dar o mínimo e o essencial com a maior qualidade possível. Entendeu? Isso é o complexo. Isso é muito difícil, cara. É muito difícil, é isso. Sacou? Parece pouca coisa, mas quando você põe no papel para 2 aulas por semana, lembrando que dentro dessas 2 aulas você tem que fazer chamada, entendeu? Além das chamadas, você tem que corrigir tarefa, você tem que passar tarefa. Se você for olhar a quantidade de aulas que eu tenho de física por ano, aparece aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho 77 aulas de física por ano. Em uma turma. 77 aulas de física. Para dar todo o conteúdo de cinemática até conservação do momento linear. Você consegue compreender que a gente, querendo ou não, a gente vai ter partes ali. Então, assim, eu, professor, eu entendo 2 coisas para mim que são importantes na física e todo ano eu tento fazer elas. Não importa o que aconteça, eu vou falar sobre elas. Para mim, é a conservação da energia, entendeu? O teorema da conservação da energia e o teorema da conservação lá do movimento, tá? Se tiver alguma dessas 2 coisas durante o ano, eu vou falar sobre elas. E tem, no primeiro ano, a parte mais importante é o trabalho e energia.
Porque a partir dela você consegue descrever tudo que aconteceu para trás. No segundo ano, para mim, o que é importante para mim é termodinâmica e ondulatória. Os efeitos, a termodinâmica, quando eu falo termodinâmica, eu quero toda a termometria, tá? É calor, temperatura, as leis da termodinâmica. Aquilo é importante porque tem a ver com conservação de energia. E ondulatório porque tem a ver com conservação de energia. Também tem conservação de energia. E o terceiro ano inteiro. Então, assim, pode parecer bizarro, mas eu tento segurar na ideia da conservação de energia, tá? É o que eu faço. É o que eu faço. E outra. E aí é uma prática minha. E aí, quando você tiver a sua, você vai entender. Eu evito de entrar em contextos muito matemáticos complexos demais. Eu evito. Eu tiro 1 ou 2 exercícios extremamente complexos para fazer com eles na sala de aula. Depois eu cobro exatamente parecido com aquilo ali. Mudo os valores só para eles treinarem, para entender a matemática por trás. Mas eu evito, por 2 motivos. Primeiro, o Enem, na questão do Enem, não está tão cobrando assim essa parte matemática. Pelo menos não estava, não sei agora esse ano. Não posso ter surpresas. Segundo, não faz sentido. Não faz sentido você chegar no moleque, cobrar toda a matemática para ele, sendo que para ele entender o que aconteceu, não precisa de matemática. Entendeu? Para ele entender que a energia ela é conservada e ela é transformada, e que a energia antes de realizar trabalho é a mesma depois, só que realizando trabalho eu perco o calor, ele não precisa de matemática. Você pode mandar ele pegar as 2 mãos e esfregar uma na outra. Energia mecânica tá virando calor. Pronto, transformou a energia. Então, assim, tem muita coisa que você vai ter que, sabe, assim, passar pela beirada, entendeu? Infelizmente, cara. Infelizmente, é assim, a gente queria muito que fosse diferente. Queria bastante, tá? E não é um problema do ensino médio em si, é um problema da educação básica. Eu não sei se vocês sabem, mas até o 6º ano, até o 5º ano, o aluno não pode reprovar. Não sei se vocês sabem disso. O aluno só reprova se os pais quiserem. Caso contrário, o aluno ele é movido por ciclo. Se vocês forem na rede municipal, vocês vão ver que os ciclos não tem a ver com não tem a ver com o conhecimento que o aluno tem, mas tem a ver com a idade que ele tem. Então, se o aluno está com 10 anos, ele é do ciclo de 10 anos. Ele tem que estar naquela turma dos meninos de 10 anos. Concordo e discordo, mas é fazer o quê? Não sou eu que faço a lei. Beleza? Gente, falei demais, desculpa aí. Vai lá. Mais algo. Professor, só terminando de gastar o meu tempo de fala aqui já. Caso assim, eu esteja ali lavando a vasilha, fazendo uma coisa ali à toa e queira entrar de penetra na aula sua com os alunos, é permitido assistir a aula? É permitido, só tem que conversar com o coordenador primeiro. Porque é o que eu disse no começo, não sei se você estava aqui, antes da gente ter a reunião, eu estou fazendo as minhas aulas de uma forma diferente. Eu gravo as minhas aulas e quando é a minha aula online, eu ponho os alunos para assistir essa aula gravada. E depois eu pego, tiro um tempo da aula, falo para eles se eles tiverem dúvida, aí eu fico pelo WhatsApp e pelo computador esperando dúvida. Adivinha? Ninguém tem dúvida, meus alunos são gênios. Meus alunos... Einstein, quem é Einstein? Já é esperado. Quem é Einstein perto dos meus alunos? Não é ninguém, não é ninguém. Meus alunos, eu falo para eles, vocês entenderam o trabalho de energia? Entendemos o trabalho de energia, entendemos. Certeza. Ah, então eu posso produzir energia elétrica? Pode. Posso produzir. Não é transformar não, né? Tá bom. Então, assim, você entende o que eu tô querendo dizer, né? Então, assim, tá uma coisa muito assim... Eu tento dar minha aula, eles fingem que aprendeu. Então, para tentar atingir o máximo de gente, eu estou gravando vídeos no YouTube e postando lá para os meus alunos. O que você pode fazer de uma coisa que seria legal, se você quiser? Eu posso antecipadamente te falar um conteúdo. Nós podemos gravar um vídeo juntos. Se você quiser, se você aceitar, a gente pode gravar uma videoaula juntos. Entendeu? A gente grava assim pelo Zoom, pelo Discord aqui mesmo, a gente abre e a gente vai conversando, grava a videoaula e eu posto ela para meus alunos assistirem. Isso é um convite para qualquer um de vocês. Se quiser fazer uma videoaula
em conjunto, é só a gente se planejar. Essa semana não dá, porque essa semana já tá muito em cima, minha aula é amanhã. Então eu já tenho vídeo gravado, minha aula é amanhã e sexta-feira não vai ter aula. Então eu tenho que gravar vídeo de matemática para sexta para deixar pronto. Semana que vem é correção. Se vocês animarem, a gente pode gravar um vídeo do primeiro ano, um vídeo para o segundo, um vídeo para o terceiro. Então eu poderia gravar com 3 pessoas diferentes, eu posso passar antecipadamente para vocês o conteúdo, e aí a gente grava junto, entendeu? Isso assim, na maior liberdade possível. É uma forma de vocês já começarem a aparecer para os alunos e também de interagir, né? Querendo ou não, em algum momento eles vão falar alguma coisa lá. Fala, senhora Ângelo. Nesse sentido aí que você está falando da gente conhecer a escola, eu quero participar antes, né? Eu quero participar desse esquema aí de gravar de videoaula e mandar para eles. Não, pode Pô, ser. eu também. Só a gente organizar. Eu ia falar que nesse sentido aí da gente conhecer a escola, se você tivesse tempo, né? Eu ia sugerir, se você tivesse tempo, e se você puder ir com toda a segurança possível, gravar um vlog lá na escola mostrando pra gente como é que é. A gente já conheceu esse ano. Isso aí é de boa. Isso então, é tranquilo. Você podia fazer isso lá pra nós. Vou passar na casa do Vinícius e vou levar ele comigo. Boa. Vinícius vai gravando, Vinícius vai de cameraman. Ele mora perto, lá. Eu acho, inclusive, que se você gravar esse vídeo, a gente pode até postar em algum lugar, tipo, como um vídeo de conhecendo o colégio, entendeu? Vem comigo! Vem comigo! Exatamente. Vou ficar igual político. Eu acho que é uma boa. Então, eu posso fazer isso. Eu posso mostrar a minha sala para vocês, porque lá a sala é ambiente. Eu tenho planos para mexer na sala. Inclusive, uma coisa, se vocês quiserem alterar a sala, sintam-se à vontade. Vocês só precisam me falar antes. Se vocês quiserem, sei lá, pintar uma parede, me fala antes para eu conversar com o diretor. A gente pinta a parede, entendeu? Eu queria muito pintar a parede do fundo com aquela tinta preta de escrever com giz, porque eu tenho a ideia de que eu quero deixar os meus alunos, já que eles querem rabiscar a parede, então que rabisquem com giz que dá para apagar, entendeu? Então assim, eu tenho coisas que eu quero fazer ali na turma, muitos projetos, entendeu? Mas vamos lá, já falamos um pouquinho da angústia de cada um, o senhor Estevão falou um pouquinho sobre a ideia de conhecer, né, o ambiente da escola, ter mais contato com o ambiente da escola e também com essa parte de burocracia, né, compreender também essa ideia a vivência do professor na escola, né? A ideia da secretaria com o professor, a ideia do professor com os planos de aula, a vida do professor, basicamente é isso. Entender o contexto de vida do professor, acho pertinente pra caramba, pra você não cair num buraco sem saber a profundidade, né? O senhor Gustavo também falou um pouquinho sobre essa ideia da burocracia, de querer entender como que a gente passa de um conteúdo pro outro, né? Que é importante também. O Ângelo falou dessa evolução que a gente tem, dessa coisa de ressignificar, né, o contexto que a gente vive, porque a sociedade está ressignificando muito rápido, né, e a gente tem que acompanhar, querendo ou não. A escola ela tem que ser um reflexo da sociedade e nosso espelho está um pouco embaçado, né? A gente está muito para trás, né, do que deveríamos estar. Bola para frente, senhor Gabriel, senhor Vinícius, senhorita Ranieri, senhor Natan, o senhor Lucas, o senhor Fire RN, que eu não sei quem é. Podem falar aí. Você conseguiu arrumar o microfone, Vinícius? Acho que agora tá funcionando. Agora sim. Tá. Agora deu certo. Sim. Se você quiser falar primeiro, depois de você eu falo. Tá, beleza, vou falar aqui. É que uma coisa também que eu notei um pouco na fala do Ângelo, né, dessa nova questão, né, de parece que tá mudando essa questão de ser muito conteudista, sabe, assim, de passar muito conteúdo. E essa questão também do CIAP que você mostrou, mostra algumas coisas do tipo, você percebe que não é passar a fórmula, saber as leis de Newton, mas tinha uma questão de compreender a inércia, né, tinha algumas coisas assim que são da área da física também, né, mas assim, que é uma coisa mais humana, assim, eu acho, né, que é um conteúdo mais humano, de entendimento. Não é uma coisa de conta, sabe, exata, assim, tal. E é uma coisa, assim, que eu acho que dá para interligar mais com a vida do aluno do que com a matemática em si, enfim, da física.
E só puxar para o gancho, né, que, tipo assim, uma coisa, o que eu trabalho mais agora, que eu estou mexendo, é em relação à questão dos alunos serem muito, na questão de, acho que a ideia é melhor falar que é líquido mesmo. O aluno, ele não está em sala de aula, mesmo que ele esteja dentro de sala de aula, você explicando a matéria, ele não significa que ele está dentro de sala de aula, e isso é por muitos fatores, e assim, mas o principal mesmo, que acho que mudou da década de 1990 para 2000 e 2010, foi a questão do celular. Porque o aluno tendo o celular dentro de sala de aula, ele realmente ele não vai estar com você dentro de sala de aula. Ele vai estar em outro lugar. E também tem uma questão do tipo, que é o Serres que eu leio, ele fala muito que é a questão do tipo, se o celular, a internet, né, ele já tem todos os conteúdos de física, ele já sabe tudo, se você pesquisar uma questão ali, ele vai te dar a resposta, por que o professor tem que ficar dentro de sala de aula, sendo que o aluno pode ter essa resposta quando quiser, né? E aí é uma coisa que me infringe, né, sei lá, que realmente é uma coisa, tipo, por que o professor tem que estar dentro de sala de aula se o aluno pode saber quando ele quiser ou quando ele querer, né? E então é entender também essa questão de qual campo na questão do que ele tá vendo dentro do celular, sabe? Às vezes uma pessoa tá vendo sobre, sei lá, carros no YouTube, sabe, alguma coisa assim. Você pode fazer esse gancho. O problema é saber em que mundo, que bolha social que esse jovem tá, né? Também. E também entender também que a sala hoje, sala de aulas, como essa internet abre o mundo para todos os lugares, você pode ter alunos muito diferentes, né? Você pode ter um aluno que sabe muito de uma coisa e um aluno que não sabe nada dessa coisa, mas sabe tudo de outra coisa, sabe? Entendeu? Então, tipo assim, dentro de sala de aula, para você conseguir pegar todos os alunos, você tem que ter uma sintonia muito, muito forte, sabe? A sala tem que estar unida, você tem que estar unido com os alunos, acho que entender isso tudo, sabe? E essa tem outra questão também, né, dos jovens, do que você está falando, por exemplo, que os alunos não, tipo assim, só tá passando, sabe? Do tipo, eles praticamente sabem que não vão reprovar e aí eles só estão fazendo as coisas assim, jogadas, sabe? Assim, não, tô assistindo a aula, mas não realmente assistindo, sabe? Marcando É presença. complicado. É bem difícil, eu acho. Porque ele vai estar muito mais fora ainda, né? Uhum. Tem Dentro de sala de aula. uma coisa que você falou, eu quando começar a bolsa cair, essas coisas, eu vou começar a presenteá-los. Um dos livros que eu quero dar para cada um de vocês é esse livro aqui, ó. Tá? Redes ou Paredes. Eu ganhei esse livro do Luiz e tem uma parte desse livro que casa perfeitamente com o que você falou, o Vinícius. Fala assim, ó. Imagina um mundo sem escolas. Imagina um mundo sem escolas. Hoje. Imagina um mundo sem escolas. Aí você fala, é impossível. Sim, mas um dia o mundo não teve escolas. Em algum momento da história, as escolas foram criadas. A pergunta é, por que não havia escola antes? E a resposta é muito legal. Ó, ele fala assim, ó, uma explicação muito simples é, não havia colégios porque eles não eram necessários. Não tinha escola porque não era necessário. A pergunta é, qual é a necessidade da escola? Se você fazer a pergunta correta, você vai descobrir que hoje a escola também não é necessária. Do ponto de vista histórico, da concepção de por que elas foram criadas, você vai entender. Opa, Vinícius, Plim, Vinícius. Tô aqui, né? O Plim do Mário. Vai lá, ó. O que ele diz? Ele diz assim, ó, a função da escola. Sua função era prescindível naquele tipo de sociedade e, por consequente, não faria sentido investir tanto empenho em concebê-los e custeá-los. Em suma, agora vem a parte importante, não havia necessidade de adestrar os corpos pré-modernos para que fossem capazes de trabalhar em fábricas. Por exemplo,
sintonizando seus gestos e ritmos com frequência mecânica de linhas de montagem e cronômetros e seus diversos automatismos. O que significa isso aqui? A escola não era necessária na época, ali, até na Revolução Industrial em si, ela não foi tão necessária até chegar ali em meados da Revolução Industrial, porque não era necessário. O que você tinha que ter era uma pessoa que soubesse apertar um parafuso, e para isso não precisava entender nada. A escola surgiu então por duas necessidades. Primeiro, aumentar a carga de trabalho dos pais e fazer com que os filhos estivessem em algum lugar. Isso quando a criança não ia trabalhar, né? Então a escola, com o passar do tempo, ela foi desenvolvendo uma característica de adestrar as pessoas. Era necessário que as pessoas entendessem como funcionava o mercado de trabalho. E, cara, isso é importante, mano, porque toda escola gira em torno de punição. Tudo na escola gira em torno de punição, exatamente igual ao seu emprego. O seu emprego gira em torno de punição. Se você faltar ao emprego, você perde um dia de serviço. Se você faltar à escola, você vai ser punido. Quando você faz alguma coisa que não dá certo, você perde ponto. Você tem que ir uniformizado, você tem um horário para chegar, o horário para sair, você tem que sentar em fila, você tem o horário do recreio. Você está se condicionando a obedecer regras muito semelhantes às regras estabelecidas dentro de um emprego. Entendeu? Quando você está ali na escola... Tem até o sinal. E tem o sinal. Cara, o sinal é a coisa... Gente... A maioria dos empregos hoje, por consequente, não tem sinal. Mas na época, o sinal era o exemplo do que tinha na fábrica. Entende? Então, assim, eu juro. Um dia eu tava no açaí fazendo compra e tocou um apito. Eu jurei que eu tava na escola. Eu olhei pro lado assim. A Bárbara, o que foi? Tô com medo de parecer um aluno aqui. É hora do recreio. Porque era um apito pra troca de turno, cara. Pode parecer assim, ridículo a coisa, mas é. Hoje, casando com o que o Vinícius falou. A informação está na mão do aluno. Se a escola é para passar informação para ensinar, ela é inútil. A escola é inútil. Se a informação ela é distribuída a rodo e a geração com maior informação, a pergunta é para que serve a escola? Aí volta lá no começo do que a gente estava discutindo. Mesmo que a escola seja o âmbito onde você vai ter toda a informação, não é mais passado por ela, mas sim pela internet, a internet ela não te dá a vivência social para discutir problemas que a escola te permite. Você trazer os problemas, pode trazer um problema físico? Pode, contextualize e traz para a escola. Gere o debate, gere o conhecimento, não pela reprodução e pela absorção, como se fosse uma esponja, mas sim pela discussão. E esse é o ponto, entendeu? Tem uma ideia lá que fala assim, uma ideia que diz que o conhecimento ele é absorvido só 5% quando é ouvido, 10% quando é ouvido e falado e tal. E quando ele é discutido, debatido e vai se construindo, você constrói duas coisas. Primeiro, conhecimento sólido. Segundo, você constrói diálogo. O papel principal da escola hoje é fomentar o diálogo. Minha pergunta é, ela faz esse papel? O professor permite o diálogo? A escola, as pessoas que estão sendo formadas hoje na faculdade, estão preparadas para entrar na escola e fomentar esse diálogo? Aonde é que a mudança tem que vir? Ela vem só por parte da teoria ou por parte da prática? É possível fazer esse diálogo só com prática e sem teoria? É possível fazer esse diálogo só com teoria e sem ir lá na prática? Tá vendo que a coisa descamba? Lembra da ideia do capital cultural e social? Muito capital cultural, você vai chegar lá para fazer uma discussão, vai ficar elitizado demais, ninguém vai falar. Muito capital social, você vai começar uma discussão que vai descambar para os caminhos que você não quer. Então, tem que haver um equilíbrio, sacou? É uma linha muito tênue. Se nós pegarmos... Vamos ser bem pragmáticos. Hoje, em tempos de pandemia, nós provamos que a escola é inútil. Em tempos de pandemia, a gente provou que aquela estrutura de tijolo é inútil. A gente faz a mesma coisa sem ela. A gente provou que a faculdade, toda aquela estrutura da faculdade, todo aquele campus enorme, tudo aquilo ali, inútil. Você pode fazer tudo aquilo na sua casa. Por que a gente vai para lá? Para que a gente vai para lá? Qual é o sentido de ir para a escola? Sacou? Essas são perguntas que são bem legais de você refletir, porque ela vai refletir, vai ter várias situações. Primeira, você vai tentar entender o porquê que o aluno está indo para a escola. O aluno está indo para a escola para aprender ou está indo para a escola para comer?
O aluno tá indo pra escola para aprender ou tá indo pra escola porque ele não pode ficar sozinho em casa? Consegue entender? Para a pessoa que tem dinheiro, para a pessoa que tem capital econômico, a escola serve para validar uma coisa. Para a pessoa que não tem dinheiro, que não tem capital econômico, a escola serve para tentar fazer com que os pais busquem esse capital. Consegue perceber que tudo gira em torno, a escola é a mesma, a ideia, a estrutura é a mesma, a concepção de aula particular ou estadual é a mesma, o professor que dá aula no estado, na faculdade, na escola é o mesmo, formação é igual. O problema está nas pessoas que estão ali. Então a escola, ela se tornou, nesse momento, algo extremamente irrisório e não precisa existir. Pelo menos do jeito que está. Fala, Gustavo! Só aproveitando esse diálogo que vocês já estão tendo no mesmo sentido, é que eu percebo que atualmente os estudos sociais nessa área de educação tá grande parte voltado para a questão da autonomia do aluno, e pelo discurso que o senhor fez, dá para perceber que essa autonomia foi tirada pelo próprio contexto da escola, né, desse adestramento que o aluno teve no decorrer da vida escolar, preparando ele para esse trabalho, né, esse trabalho em grade, em trabalho série, escravo. Pode falar trabalho escravo, que é a mesma coisa. Trabalhar para ganhar um salário mínimo e morrer trabalhando é escravo. Então esse é o objetivo, é devolver a autonomia que foi tirada pela própria escola. Qual que é a frase que o aluno vai te perguntar que você prova que ele não tem autonomia nenhuma? Ele vai... pelo menos eu perguntava pro professor de história o que ele achava certo, né? Tipo, não, quando tava os dois lados da guerra, eu perguntava o que tava certo. Tem uma frase que demonstra que o aluno não tem autonomia nenhuma. É um monte de frase, mas tem uma que é perfeita. Quando o aluno olha para você... o professor passa no banheiro. Não. Quando o aluno olha para você... Pode falar. Copiar, professor? Essa frase é a demonstração de que o aluno não tem autonomia. Ele não tem autonomia para entender que o que está no quadro é para copiar ou não. Cara, você consegue entender o quão profundo isso é? O aluno, ele não tem autonomia para observar um conteúdo no quadro, entender que ele é relevante e entender que ele precisa escrever. Cara, vem muitas outras coisas em cima disso, é claro. Por exemplo, professor, é para copiar? Professor, vai cair na prova? Professor, tá valendo ponto? Repara que essas pequenas frases soltas que você vai ouvir a vida toda demonstram uma coisa. O aluno, ele tá numa lógica de capital, porque ele só faz se ele tiver ganho. Segundo, ele não sabe quando que ele vai ganhar. Ele tem que perguntar. Se você quiser sacanear o aluno, você fala, não, vai, tranquilo, vai. E não põe. Você consegue perceber que na relação professor-aluno, ele é tão dependente seu que ele não pensa, mano. Ele não pensa. A escola, que era o local... Por isso que eu falei lá naquele negócio da abertura do PIBID. Nós usurpamos o local dos alunos. A escola que era para fomentar um ambiente para discutir, um ambiente que você possa conversar, ela virou um ambiente de troca entre eu tenho que fazer porque eu tenho que passar de ano. Para passar de ano eu tenho que fazer. E para isso eu tenho que agradar o professor. Então eu vou ser quietinho na sala, vou fazer atividade, ou eu vou tocar o terror e no final do ano eu corro atrás. Independente da lógica que for, a lógica é o aluno, ele é dependente, tão dependente seu, que ele não sabe nem a postura do que é ser aluno. Se você perguntar para qualquer aluno, inclusive você mesmo na faculdade, pergunte-se para você o que é ser aluno. Você consegue perceber que a gente consegue definir o que é ser professor, mas definir o que é ser aluno, mesmo sendo aluno, é muito difícil. O que é ser aluno? Você entendeu? Qual é a postura que o aluno tem que ter? Entendeu? Ou melhor, é preciso ter postura para ser aluno? Cara, tem tanta coisa que dá pra gente fomentar em cima dessa coisa da liberdade, da expressão do aluno. Entendeu? Como eu disse, a gente vai tolindo, vai podando. Porque a sociedade quer que você seja podado. E quando você acha que vai para a faculdade, é uma crítica que eu faço sempre à faculdade. Você acha que vai para a faculdade para aprender, você vai para a faculdade para ser mais podado ainda. E aí você acha que você vai para uma pós para ser mais podado ainda. Chega um ponto em que você vira... Lembra que eu falei de que o conhecimento foi fragmentado? Você vira o super, mega, hiper especialista numa coisinha. E todo o outro conhecimento construído, dane-se, eu não sei nada disso. Eu sei isso aqui.
Ah, mas não quer, só sei isso aqui. A gente vai se afunilando, e isso quebra também relações, tá? Não tô falando mal de fazer uma pós, nunca tô falando, nunca, não é isso. Mas a ideia aqui é que se a gente não tomar cuidado, o sistema vai cortando a gente, vai torando a gente, vai fazendo a gente ficar pequenininho. E aí só vai caindo coisa do sistema, daqui a pouco você vai ser o quê? Aquele cara, o Gustavo, que vai lá, abre o CIAP, procura qual é o bimestre, procura qual que é o tema, arrasta, acabou, fiz meu serviço, tô livre, fui, ganho meu dinheiro, ele acabou. Isso é violento, cara. Isso é violento, cara. Isso é violento, mano. Tipo assim, não tem como explicar. Fala, O Alisson. Fala. E demais colegas. O Alisson, semana passada, ele chutou o caneco lá no estágio, né? Ele tá começando a ficar afiadinho, moleque. Ai, lembra não. Ele tá começando a entender as tramóias do negócio aqui, as artimanhas do circo. É porque assim, a vivência vai mudando, cara. Quando a gente Pode falar. Desculpa, mas aqui, por exemplo, esse tipo de texto que tem a ver com o GGP, esse do Nogueira, né? Uhum. Meu, aquele do texto da disciplina de estágio 1, os capitais, né? O campo escolar, graus de autonomia, e por aí vai, GGP para lá para cá. Vai ajudando a entender a arapuca que a gente tá metido, né? Por aí, assim. Mas cara, uma das coisas que me deixa assim louco, né? Assim, uma das coisas que me deixa louco, você falou do cara falar assim, esse cara pode ser para copiar ou não, tudo, né? Uhum. Também dá para olhar para um certo quê de sarro também, assim, de ironia, né, cara? Por parte do aluno também. O aluno não é tão idiota também, alguns não são. O cara fala, pô, e aí, para copiar isso, professor, né? Tipo, o cara tá tirando uma onda. Pode ser até tirar onda, Luiz, mas no geral chegou esse patamar concordo. De que não, sabe? O aluno, eu concordo. É mais ou menos assim, tá? Quando ele fala, tem um tom ali atrás. Quando ele fala assim, é para copiar, o que ele tá querendo dizer é assim, tá valendo nota? Se tiver valendo nota, eu tô copiando. Então quando você fala, é para copiar, subentende-se que tá valendo nota, entendeu? Tá vendo? Tá. É muito. É o que eu falei, é a lógica capitalista da coisa. Você só faz se tiver recompensa. A escola, ela vem treinando o aluno para. Cara, é ridículo isso. Vamos fazer um evento na escola. Vai valer ponto? Vai. Lota. Vamos dançar quadrilha. Vai valer ponto? Vai. Vamos dançar quadrilha. E até aí uma coisa engraçada que tem a ver com isso é quando você chega no GGP e fala assim, professor, o que eu tenho que fazer? O que fala assim, o que você quiser. Aí o cara fala assim, mas não tem. Não tem roteiro. Não tem uma ordem. Não tem roteiro. Não tem, e é engraçado. Eu tenho que decidir o que eu quero fazer? Pode falar que você tá falando. Aí eu quero falar. E é engraçado que quando você entra na sala de aula, você percebe que você tem que saber o que você tem que fazer. Não adianta, você não tem pra onde correr, você tem que decidir, você que vai decidir, vai controlar aquela sala ali, aquelas turmas, tudo. Então não tem jeito. Tem uma outra coisa, deixa eu só aproveitar o ensejo. Pode ir. Perdi o raciocínio, pode? Não, pode ir. Pelo amor de Deus. Então, meus queridos, Não tô com problema não, eu esqueci a ideia assim, mas por aí, desculpa, vai lá, vai saber, desculpa, pode, eu perdi o raciocínio. A gente já tá quase na hora. Se eu lembrar. A gente já tá quase na hora de começar a reunião do GGP. Eu vou finalizar, depois a gente continua essa reunião semana que vem, dia 3, na outra semana, dia 10. No dia 10 a gente vai ter outra reunião e a gente vai avançar. Eu queria muito ouvir o restante das outras pessoas, né? O que vocês acham sobre o campo da escola, o que é a agonia ou a angústia de vocês, o que vocês querem mexer, entendeu? Eu quero que vocês externalizem... Quero que vocês externalizem isso para a gente poder depois sentar e a gente fazer aquele projeto que eu falei para vocês. A gente construir aquela ementa de uma disciplina. E isso eu acho que vai muito ao encontro do que o Gustavo falou, do que o Estevão falou também. A gente vai construir uma ementa de uma disciplina para o ano. Então a gente vai ter que, querendo ou não, Gustavo,
criar um roteiro do que vai ser feito durante o ano, um cronograma. Querendo ou não, Estevam, a gente vai ter que entender a BNCC, vai ter que entender aquela burocracia. Depois de feita a emenda, a gente vai ter que passar isso para a secretaria para ter permissão. Então a gente vai ter todo um processo burocrático aí. E também aquela ideia nossa lá de fazer as aulas em dupla. Então, já pensando para outra semana, para a semana do dia 10, essa semana agora do feriado, eu já vou chamando vocês lá pelo WhatsApp, perguntando quem quer fazer a aula e já vou soltar os temas. E a gente faz as nossas aulas em dupla, grava e posta a aula lá para os alunos assistirem. Beleza? E aí, depois que eu passar o tema, faz o que você quiser. Se quiser fazer um experimento, quiser fazer um videozinho diferente, eu estou aqui mais como um servo do que para ser servido. Então, o que vocês precisarem de ajuda para montar, pode chamar que eu vou disponibilizar tempo para vocês também. Beleza? Pode falar, Luiz, você estava falando. É que eu estou marcando essas coisas aqui. Então, ou seja, primeiro, lembrar que você, acho que, de novo, né? Lembrar do registro das atividades, né, molecada? Registrar as coisas que vocês estão fazendo, por vários motivos, tá certo? E aí, seja por PIN, seja por prova, eu já estou até com o meu textinho aqui aberto, ó. Não, excelente. Eu também estou aqui com o meu aberto aqui, mas eu queria dividir com vocês uma outra coisa, que dentro da questão do quem está fazendo estágio 1, que nem o Gustavo, né? O Natan também está fazendo estágio 1, né? O Guilherme Gueira e tal. O Gustavo, na semana passada, chutou o caneco lá, né? Mas ele acertou o alvo mesmo, né? Da coisa. Assim, ele já sacou. Ele foi na pergunta assim, que de fato ele tentava. Ou seja, nós temos liberdade para quê, né? Aí o Bourdieu fala, liberdade é muito pequena, quase inexiste, certo? Mas mas o que a gente consegue brincar então? Brincar com a parte da origem, trajetória social escolar e olhando para o campo, né? Para o lugar onde está se metendo. E uma das grandes contribuições que a gente tem nessa brincadeira toda é entender que esse tipo de conversa que a gente está fazendo, ó, tem o Alisson, tem eu, tem vocês, e aí a gente vai, aí vou encher o saco, né, da questão da participação dos alunos da escola também, quem quiser divulgar para participar disso aqui também, não só para não pegar eles de calça curta. Se a gente está falando que eles não estão lá eles chegaram, vale ponto, a gente está falando sobre eles, mas eles não sabem quem está falando deles, né? Ratinho de laboratório. Ratinho de laboratório. Isso, então, mas seja, fala assim, ó, se vocês quiserem participar também das coisas, dentro do possível, tá aqui o link, tá aqui o horário, entra lá, fica à vontade, né? De ajudar a decidir o rumo de vocês, né? O rumo nosso. Ou seja, até para os caras começarem a entender também o que está acontecendo com eles, né? Também poderem decidir as coisas minimamente, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque na semana passada, o Gustavo pegou e falou assim, ó, a conversa caminhou e falou assim, poxa, então a gente procura buscar fazer uma conversa melhor entre o campo escolar e o campo universitário. O estágio é na escola, né? Eu não sei como não, o estágio não é na escola, o estágio é na relação entre universidade e escola. E aí, as pessoas acham que estágio é na escola. Na verdade, e só a escola influencia no estágio, o que é uma mentira. Então, eu não tenho só que analisar o capital do Alisson, o capital da escola, ver como que se relaciona com as outras escolas do setor. Eu também tenho que olhar para o Luiz, eu tenho que olhar para o Instituto de Física, eu tenho que olhar para o FG e analisar aqueles caras. O que esses caras querem? Que tipo de capital esses caras estão acumulando? Né? Qual é o poder que esses caras estão... Qual é a origem e a trajetória social desses professores? A minha, né? Então, ou seja, começar a colocar tudo isso no prato e começar a ver como que essas coisas vão dando o tempero do contexto que a gente está imerso. Então, uma das grandes sacadas dessa brincadeira toda é, olha, no estágio, no GGP, a gente não analisa só a escola, analisa também a universidade também, né? Então, ou seja, por isso que é importante, talvez, assim, uma das sugestões também, dentro do possível, é vocês terem contato, ver o que o pessoal está fazendo em outros estágios, né, em outros cursos, para vocês começarem a ter um contraponto, né? Só para não perder a chance de chamar a atenção que todo mundo é alvo de análise. Esse que é esse que tem que ser colocado, me parece, na mesa, né? Na mesa, sim. É aquilo que a gente estava discutindo, né? Tem coisas que são quistas pela escola,
mas não são tão bem quistas pela faculdade, até porque a faculdade às vezes nem sabe que isso existe. E tem coisas, ou finge que não sabe, né? Que eu acho que é o mais provável. E tem coisas que são muito quistas na faculdade que a escola, de certa forma, é irrelevante. E tem uma fala, desculpa estender, mas teve uma situação que aconteceu que isso foi gritante. Não sei quantos de vocês estavam na abertura do PIBID, né, do PIBID RP, e lá, na hora das apresentações, foi apresentado doutor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mestre, não sei o quê, pela não sei o quê, universidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu não mandei o meu currículo Lattes, e já tem 6 anos que eu não mexo no Lattes, se brincar, 5, 6 anos que eu não mexo no meu Lattes. Então a última coisa que tem no meu Lattes foi um artigo que a gente publicou lá pela escola, lá pelo JBR. Foi 2018. Não, minto. Eu nem coloquei aquele artigo ainda. Mentindo. Eu coloquei, a última coisa que eu coloquei foi o CPF. Foi uma coisa que eu escrevi no CPF. Porque querendo ou não, podia colocar. E nem coloquei mais. E aí o que aconteceu? Dentro da escola, pela escola, eu não tenho requisito nenhum de ser comparado pelos artigos que eu escrevo. Ninguém vai falar que eu sou o melhor ou que eu sou o pior professor. Ninguém vai comparar eu pelo meu currículo Lattes. Ninguém, dentro da escola. Nenhum aluno meu vai comparar o meu currículo Lattes com o currículo de outro professor e falar, nossa, esse professor é bom, esse é ruim. Não, tanto é que eu trabalho com professores que são mestres, trabalho com professores que estão no doutorado e não há diferença perante os alunos entre a gente. Ok? Tá aí tudo bem. Só que dentro do contexto da faculdade, a professora, por eu não ter uma pós, por eu não ter um mestrado, um doutorado, ela deixou bem clara a seguinte frase, vocês podem voltar lá. Ele é um professor da escola, mas ele é um professor que produz. Produz o quê? O que é que eu não produzo? Por que eu estou na escola e eu não estou produzindo? Produzir é só escrever artigo? O professor da escola, por não escrever um artigo, ele não produz? Então, assim, há uma relação de conflito absurda dentro do estágio entre o papel do professor na escola e o papel do professor pela faculdade. Lá, todas as falas falavam, o professor é um pesquisador, o professor é um pesquisador, o professor é um pesquisador. Cai um rótulo tão grande de que você é um pesquisador que se você não estiver fazendo uma pesquisa, você não é professor. Você consegue sentir, e pelo menos ao que eu sinto é isso, que se você não estiver envolvido em pesquisa, você não é professor. Então não é um professor pesquisador, é um pesquisador professor. Eu acho que a fala dentro daquele contexto tem que mudar, porque o que a faculdade está propondo não é um professor pesquisador, é o contrário. Então, existem valores da faculdade que ela quer enfiar a goela abaixo na escola, e por todo aquele contexto que a gente conversou no começo da nossa conversa, não dá. Como que você vai colocar um professor... Desculpa, vou fazer uma comparação minha com o Luiz. Desculpa comparar nós dois, Luiz. Mas, por exemplo, o Luiz, a carga horária minha e do Luiz é diferente. Entendeu? O nosso salário é diferente. Mas também, o Luiz também teve mestrado, fez o doutorado dele, passou no concurso dele. Querendo ou não, tem os méritos sim. Contudo, as nossas cargas são diferentes, são realidades diferentes e propósitos formativos diferentes. Embora nós ambos trabalhem com formação de pessoas, a minha proposta de formação dentro do ensino médio é uma, a proposta do Luiz de formação dentro da faculdade é outra, caminhando pelo mesmo viés, que é a formação em geral, que é formar em tudo. Não é formar só o físicozinho ali, que mexe com aquela coisinha ali e tal. Não é isso. É formar o professor de maneira geral. É eu formar o meu aluno num contexto geral. Contudo, são realidades diferentes, cargas horárias diferentes, salários diferentes, tempo para produção diferente, valores para crescimento diferente. Enquanto o Luiz, a produção científica do Luiz, querendo ou não, ela influencia no trabalho dele. Produzir cientificamente para mim como professor não influencia. O que vai influenciar, por exemplo, no meu salário é se eu vou fazer uma pós, se eu vou fazer um mini curso de alguma situação. Isso vai aumentando gradativamente ali a carreira. Então, são realidades diferentes e uma tenta impor sobre a outra. A brincadeira é, a escola não consegue impor lá na faculdade. Tanto não consegue impor que a gente comentou aqui. A BNCC está discutida na faculdade há quantos anos? Quantos anos que vocês já viram? Quem está no curso de física tem mais de 4 anos. Quem de vocês, dentro das disciplinas, e eu não estou fazendo isso críticas só a disciplinas de humanas, tá? As disciplinas integradoras do curso.
faço essa crítica a todas as disciplinas, porque se a BNCC ela é formada para auxiliar o professor a dar aula, ela tem que estar embutida em Física 1. Ela tem que estar enfiada na Física 2. Eu tenho que ter BNCC na Física 3. Eu tenho que ter BNCC na Física 4. Porque são as físicas básicas que eu vou dar na sala de aula. São as físicas que eu vou estar lá na sala de aula enfrentando o aluno com aquela física ali. E a BNCC não está ali. A faculdade não olha a BNCC, mas o professor que vai formar tem que olhar ela. Então repara que existem demandas importantíssimas da escola que são ignoradas completamente pela faculdade. Enquanto a faculdade está preocupada com produção de texto, produção intelectual. Entendeu? São coisas assim que ódio! Galera, eu tô procurando. É assim, ó. Pera aí, rapidão. Uma das coisas que eu procuro é atazanar na cabeça dos outros. Deixa eu só fechar o vídeo, porque senão vai dar 1 hora e tanto de vídeo. Galera, então fica assim pro restante da próxima semana. A gente vai continuar a conversa onde a gente parou. Eu gostaria que os outros também comentassem. Desculpa, eu falo muito. Me perdoem, eu falo bastante. Mas a ideia é essa. É discutir, é comentar, é fomentar a discussão, é ir, voltar, é não concordar, é concordar, entendeu? É fazer a bagaceira andar, beleza? O não concordar é legal. O não concordar é mais importante do que o concordar. Então, por favor, discordem mais, tá? Até mais, até a próxima semana. Vou fechar só a gravação. A gente pode continuar conversando aqui.